Turma do Propósito. E aí, meu querido irmão, boa noite. Que alegria poder chegar até a sua casa, poder me direcionar a você nesse fechamento de semana, dia 97 do nosso propósito. E hoje, Levítico capítulo 7, tem sido um desafio. Esse livro é uma leitura bem repetitiva, os irmãos percebem, mas com a interpretação fica fácil entendermos e fica fácil também para a gente encontrar aplicação, principalmente apontando aí para o Senhor Jesus Cristo, que é o objetivo, o alvo da revelação divina da palavra de Deus. Eu queria exortar você a continuar. Continue com a gente. Leia um capítulo da Bíblia por dia, se possível em família. Se você não puder, tem algum empecilho, leia onde você estiver e tire um tempo durante a semana para você comentar com a sua família sobre o que você leu, sobre os vídeos que você está assistindo. Também, meu irmão, ore todos os dias. Aproveite a oração que a gente manda, ore conosco, coloque aquele pedido especial diante do Senhor. E também, meu irmão, tente mudar. Não se conforme com este século, mas seja transformado observando a palavra de Deus que está sendo ministrada aí a você todos os dias. Muito obrigado por todas as mensagens que nós temos recebido, todas as orações, todo o incentivo. Isso nos anima no Senhor a continuarmos a fazer esse trabalho. Deus possa abençoar a sua vida. Vamos lá para o capítulo 7 de Levítico. Hoje eu vou, como eu prometi ontem, eu trouxe uma mensagem mais prática, aplicando, né, aquele contexto ali do fogo no altar, fazendo a ligação dele com a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre as ofertas que aparecem no capítulo 6 e 7. É uma repetição do capítulo 1 ao 5. Moisés fala de todas essas ofertas, mas ele fala para os ofertantes. E agora, no capítulo 6 e 7, ele vai falar direcionado aí para os sacerdotes. Como os sacerdotes deveriam proceder, qual seria o pagamento deles, qual seria, enfim, é como se fosse aqui, na linguagem jurídica, né? Esse aqui seria os capítulos do processo, como funciona o processo. Né? Moisés, no capítulo 1 ao 5, ele deu aí a lei, e agora a aplicação da lei, como seria através aí dos sacerdotes. Mas vamos lá, eu queria fazer uma ligação. Por exemplo, na lei do holocausto, que aparece no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, ela apareceu lá no capítulo 1, em Levítico 1, do versículo 3 ao 17. Eu vou colocar uma tabelinha para você depois poder anotar. Eu vou fazer essa tabelinha e vou colocar aqui por cima, você vai poder acompanhar aí. A oferta de manjares, que é aquela oferta de cereais, ela aparece no capítulo 6, do versículo 14 ao 18, e aparece também lá em Levítico 2, 1 a 16. A oferta pelo pecado, ela aparece no capítulo 6, versículo 25 a 30, e lá em Levítico 4, do versículo 1 ao 35. A oferta pela culpa, vamos lembrar que é aquele pecado involuntário, ela aparece em Levítico 7, 1 a 7, e vai aparecer lá no capítulo 5, do 1 ao 13, e no 6, do 1 ao 7. E havia a oferta da consagração dos sacerdotes. Essa oferta é específica do capítulo 6, versículo 20 e 23, e a oferta que nós falamos, que é aquela oferta, essa de consagração é para o rito ali de consagração dos sacerdotes. E havia a oferta que é chamada de sacrifício pacífico, que era aquela oferta de gratidão, aparece no capítulo 7, do 11 ao 21, e também no capítulo 3 de Levítico, do versículo 1 ao 17. Ficou um pouquinho aí rápido para falar, mas citando assim, não dá para decorar, mas eu vou pôr a tabelinha aqui, você pode conferir aí na sua casa, só para você ver o que é repetição. E o que eu queria hoje aplicar? Vou deixar a tabelinha aqui até o final do vídeo para você ir acompanhando. Cada uma dessas ofertas, ela aponta para Jesus Cristo. Porque qual era o objetivo da oferta do Antigo Testamento? Vamos pensar que tudo isso era apenas um símbolo. A Bíblia diz que a lei, ela serviu de aio, de educando, né, como um educador que conduz uma criança. Quando a gente é criança na igreja, vários recursos pedagógicos são utilizados para nos ensinar. Utilizam musiquinhas, utilizam flanelógrafos. E assim também no Antigo Testamento, enquanto a revelação ela ia sendo construída, porque Jesus foi sendo revelado aos poucos, até que o mundo inteiro pôde ver a sua glória e glória como unigênito do Pai, quando ele veio em carne, se tornou, andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, meu querido irmão, antes disso, o povo foi conduzido por sombras. Essas sombras apontavam para uma realidade. Elas não eram a realidade em si, elas apontavam para uma realidade. O nosso Deus é um Deus que escolheu utilizar símbolos. Os símbolos são marcos, são muito importantes. Por exemplo, quando a gente é casado, a gente usa como símbolo do nosso sentimento, do nosso relacionamento, uma aliança. A aliança, ela não é a realidade em si, mas ela aponta para uma realidade. De modo que se eu sou casado e não estou usando aliança, a falta daquele símbolo não muda a minha realidade. Eu continuo sendo casado. O contrário não é verdade. Se eu não sou casado, mas eu vou lá e compro uma aliança e coloco no dedo, a presença daquele símbolo sem a realidade não adianta nada. Portanto, o símbolo só tem sentido quando há uma realidade por trás. E a gente sabe que isso é símbolo por quê? O nosso Deus não come churrasco. A oferta de holocausto ali, que era toda queimada, tinha que ter um significado. Para que apontava aquele sacrifício? Deus não come pão. A oferta de manjares, qual que era o significado? O sangue que era derramado ali como oferta pelo pecado, será que realmente o sangue de cabrito, de bode, pagava o preço dos nossos pecados? A oferta pela culpa, quando levava-se o sacrifício ali por um pecado que se cometeu involuntariamente, será que aquele sacrifício, aquele sangue apagava o pecado? A oferta de consagração do sacerdote, será que de fato era a oferta que consagrava o sacerdote ou apontava para uma outra realidade? Aquele sacrifício, aquele óleo que era derramado. E a oferta do sacrifício pacífico? Será que
Nosso Deus aceitava porque Deus gosta de uma boa carne. Qual era o significado por trás disso? Meu querido irmão, todas essas ofertas apontam para Cristo Jesus. Porque, meu querido irmão, elas são apenas símbolos. Como eu falei, Deus não come pão, não come carne, não come gordura, não bebe sangue. Isso tudo apontava para aquilo para o preço que ele exige por causa do pecado. Quando o homem pecou, lá no início, ele deixou claro para o homem que a pena do pecado era a morte. Mas mesmo assim, o homem, diante de uma pena tão grande, ele escolheu pecar contra o Senhor, escolheu experimentar ali, deixou a realidade, né, que Deus havia dado, que era o jardim de delícias, o jardim do Éden, Éden significa delícias, e preferiu acreditar na proposta do diabo, proposta enganosa, que conseguiu convencer o homem que Deus não estraga prazer, e convenceu o homem de trocar tudo que ele tinha por aquilo que ele não precisava. Ele estava no jardim de delícias, tendo tudo, tendo todos os frutos, não podendo comer apenas de um. Ele escolheu abrir mão de tudo por causa daquilo que ele não tinha, porque ele deu ouvido à voz do enganador. A pena é muito alta. E para pagar essa pena, precisava ser puro. É por isso que nenhum homem serviria para morrer, a não ser aquele que veio do céu, na semelhança de Adão, o segundo Adão, que a Bíblia chama Jesus Cristo. E por que cada oferta dessa aponta para ele? Vamos pensar na oferta de holocausto. Dela o sacerdote não participava. Era uma oferta totalmente consagrada ao Senhor. Isso tem a ver com o que Cristo fez por nós na cruz. Não há, meu querido irmão, nenhum espaço para mim e para você na cruz. O preço foi pago exclusivamente por Cristo. Esse sacrifício exclusivo aponta para aquilo que Cristo veio fazer por nós na cruz. Não era algo dividido. Era algo que ele veio fazer, ele veio derramar a sua vida na cruz com um objetivo: pagar o preço dos nossos pecados, rasgar a cédula de morte que era contra nós, a cédula de dívida que constava de ordenanças, a lei que nós não conseguimos, nunca jamais conseguiríamos cumprir. Ele veio, cumpriu, morreu na cruz e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Total consagração de Jesus a Deus, a obediência total à lei, o levou a ser o sacrifício perfeito, totalmente consagrado a Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Esse é o homem de dores para o qual o holocausto aponta. A oferta de manjares, o cereal. Vamos lembrar que todo dia tinha que ter pão sem fermento ali no tabernáculo. Aponta para Jesus também. E apesar do sacrifício dele na cruz ser definitivo, não precisar de acréscimo, nós precisamos dele como pão da vida. Nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus todos os dias. Não só alimentar do Senhor Jesus, mas nos alimentar com o Senhor Jesus. Porque ele está no nosso coração, e quando ele entra no nosso coração, ele promete que vai cear conosco. Todos os dias. Todos os dias é dia de comunhão com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele que habita em nós, e o Espírito Santo do Senhor é Cristo em nós. Nós sentimos a sua presença. Nós podemos contar com aquela bênção que é dada todo domingo, né? A comunhão do Espírito. A gente deve buscar ter essa comunhão. E a gente vai sentindo que Jesus é o pão da vida. Que todos os dias a gente pode orar a Deus dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas sabemos que, apesar do pão físico sustentar o nosso corpo, nós necessitamos do pão diário, que é o verdadeiro pão de Deus, e tem nome, se chama Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, essa oferta, que era muito mais comum, uma oferta de cereais, da qual os sacerdotes participavam, uma parte era dada ao Senhor, outra parte era dada aos sacerdotes. Isso significava a busca do pão diário, significava também a consagração da colheita ao Senhor, entendendo que as primícias pertencem ao Senhor, e quando nós consagramos, segundo o livro de Provérbios, nós consagramos os primeiros frutos, todo o resto é também abençoado. A gente tem que entender esse princípio e viver dessa forma, a mordomia cristã. Nós precisamos de Cristo, e o pão, o sustento que ele nos dá é para ser compartilhado. É para ser compartilhado com o reino, é para ser compartilhado com o próximo, é para a gente ter a percepção que tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é do Senhor. A oferta pelo pecado, que era o sacrifício apresentado, aponta também para Cristo, porque Cristo é o holocausto dado por nós na cruz. Mas por que quando o homem pecava, ele tinha que levar ali um outro animal para que ele pudesse então pagar o preço por aquele pecado? Meu querido irmão, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que nós precisamos também nos arrepender dos nossos pecados. E quantas vezes nós, apesar de crermos em Jesus, começamos a ter comportamentos pecaminosos, atos pecaminosos, e nos apegamos a esses pecados e não confessamos o nosso pecado ao Senhor. E nós temos que entender que o perdão está disponível, mas ele quer arrependimento. Quando o homem examina a si mesmo, é isso que o homem deve ver. Como é que eu estou diante do pecado? Eu estou confessando o meu pecado, eu estou insatisfeito com o meu pecado, eu estou lutando para mudar o meu pecado. E eu preciso saber disso, que o arrependimento é tristeza. Eu até erro, mas eu sei que o meu erro custou a vida de Cristo. Tem vergonha, porque Cristo me resgatou para eu não permanecer no pecado, mas eu vivo pecando. E é por isso que eu vou lá e apresento ao Senhor a minha confissão. Vamos lembrar que era mais um animal que era levado ali, né? No caso do holocausto, o animal era todo queimado, apontava para Cristo, sacrificado, partido, consagrado totalmente ali no altar. No caso ali dos pães, vamos lembrar que Jesus é o pão do céu, ele mesmo diz: eu sou o pão que veio de Deus, quem dele se alimenta não terá fome, pelo contrário, né, será saciado. Então, quem se alimenta de Cristo
percebe isso através da oferta de manjares, ela aponta para Cristo Jesus nesse sentido, e a oferta pela culpa constava também do sacrifício de um animal. Um homem colocava a mão sobre o animal, confessava a sua culpa, mas quem morria era o animal, não era o homem. Para mostrar isso, eu confesso aquele que morreu por mim, que eu sou pecador. E quanto mais eu percebo o quanto eu sou pecador, mais evidente fica para mim a graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça. Isso não é motivo para a gente se entregar ao pecado, tá? Mas é motivo para a gente temer pecar, porque Cristo morreu para nos libertar do pecado. Sendo assim, nós não podemos nos entregar ao pecado. E ainda, havia a oferta pela culpa. Quando nós erramos, muitas vezes, irmãos, nós estamos indo bem, com boas intenções, mas o inimigo das nossas almas, ele vem e nos tenta a tomarmos caminhos que são repreensíveis. E aí nós temos uma escolha. Nós continuamos com a nossa arrogância, queremos ter razão, ou confessamos o nosso pecado, admitimos que somos falhos e erramos até mesmo quando nós queremos acertar. Isso é uma grande lição para nós, né? Porque não basta boa intenção, nós precisamos fazer da maneira de Deus. Não basta, meu querido irmão, isso é claro na Bíblia, Não basta você ter boa intenção e achar que porque você está fazendo de boa intenção, aquilo vai ser aceito. Aquela expressão que as pessoas usam hoje, né? Nossa, eu senti que eu devia fazer isso. Não é isso. Deus não quer que você siga os seus sentimentos. Deus quer que você siga a palavra dele. Que você obedeça a palavra dele. E obedecer a palavra não é fácil. Por exemplo, eu já vi muitos crentes dizendo que não se adequam a uma igreja, que querem ser cristãos em casa, que querem, por exemplo, administrar os próprios recursos e não trazê-la a uma igreja idônea para que a igreja em conjunto possa fazer a obra do Senhor e administrar esses recursos. Eu já vi muita gente utilizando essas falsas convicções, parecem ser boas intenções, mas não é o que a palavra de Deus recomenda. Então, meu querido irmão, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, se você pensa que você pode ser um cristão sem a igreja, você está errado. Você precisa congregar. Se você acha que você pode administrar aquilo que o Senhor Deus te dá, de uma maneira egoísta, como você entender que é melhor, você está errado. Porque, biblicamente falando, isso sempre aconteceu coletivamente. As pessoas traziam e aquilo era feito de uma maneira coletiva. É errado também ser administrado por um homem. Por exemplo, a nossa igreja, aquele que é o líder espiritual, no caso o docente, que sou eu, né, um pastor, que sou responsável por ensino, eu não participo da administração. A administração toda é feita pelos outros presbíteros. Mas é feita coletivamente pela igreja. Porque é a oportunidade que a igreja tem de cultuar o Senhor também com seus bens. Então, estou dizendo isso para dizer que não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. Se nós nos entregarmos ao achismo, o mundo vai virar uma confusão. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer. E obedecer não é fácil. Obedecer é difícil. Obedecer custa muitas vezes o nosso conforto. E o grande problema que eu acredito que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que todo mundo busca só conforto. E você tem que buscar entender que nós precisamos oferecer a nossa vida como Cristo ofereceu, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, meu irmão, não é confortável. Agora, vale a pena. Porque o fruto de tudo isso é paz, é alegria, é realmente sentir a presença de Deus. E por fim, nós temos o sacrifício pacífico, que é aquela oferta de gratidão a Deus. Meu querido irmão, o ponto que mostra que um cristão chegou à maturidade é quando ele é capaz de se relacionar com Deus, não por medo do inferno, não em troca do pão diário, não por medo da punição quanto ao seu pecado, medo de alguma consequência pelo seu pecado. Não é também quando ele chega ao ponto de admitir com facilidade que está errado, mas o ponto que revela a maior maturidade, eu acho muito lindo o símbolo desse sacrifício pacífico, é quando a gente entende a preciosidade de Cristo. É quando nós nos aproximamos de Deus, não com um ato de confissão, mas com um ato de gratidão, que nós já nos sentimos perdoados. E por sermos perdoados, nós queremos oferecer tudo que temos. Nós queremos prestar sacrifícios de louvor. Só para confirmar isso que eu falei, irmãos, lá em Hebreus 10, versículo 10, vai dizer que nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aí no versículo 11 vai dizer, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia aos serviços sagrados, a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Leia lá Hebreus 10, você vai ver tudo que eu falei aqui, confirmando que Jesus é a oferta definitiva pelo meu pecado, pelo seu pecado. Tudo isso apontava para Cristo, é maravilhoso, irmãos. Agora, é lindo, e eu peço a Deus todos os dias essa bênção para a vida das minhas filhas. A maior alegria que eu vou ter como pai é perceber que um dia elas entenderam o significado de quem é Cristo. E aí hoje elas oferecem ao Senhor sacrifícios de louvor, de gratidão, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A confissão que elas carregam no coração. Eu tenho Cristo, você deve carregar. Eu tenho Cristo e isso me basta. Eu tenho Cristo e isso é suficiente. Meus pecados estão perdoados. Eu sei que eu hei de ser sustentado porque eu tenho o pão do céu e quem me dá o pão do céu me dará também o pão diário. Eu sei que eu vou errar, mas eu já estou perdoado porque Cristo você ofereceu por mim quando eu ainda era pecador. E eu sei que na minha caminhada, muitas vezes eu vou ser repreendido. Até os apóstolos se tornaram repreensíveis, precisaram reconhecer sua arrogância. E eu estou pronto para ser mudado pela palavra, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E assim nós vivemos
com aquele elemento que a Bíblia diz que nós precisamos para ser cheio do Espírito, que é ações de graças. Gratidão. Em tudo dá graças. Meu querido irmão, a vida com Cristo é maravilhosa. Se a gente vive por Ele. E quando chega o dia de partir, é uma alegria, porque nós estamos prontos. Se vivemos é por Ele, se morremos, estamos com Ele e vamos estar com o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que a cada dia vivido nessa vida com Ele, que são dias que podem ser difíceis, mas ao mesmo tempo nós experimentamos alegria e paz indizível. O dia que essa vida aqui cessar, isso é uma cena tão horripilante para quem não conhece o Senhor. Agora, para nós que conhecemos, é o início da vida prometida com Ele. É onde nós vamos desfrutar plenamente do que Ele conquistou através do seu sacrifício na cruz. Já falei demais, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu me emociono com a palavra de Deus, me empolgo e acabo falando demais. Olha, Deus abençoe sua vida. Amanhã nós estamos juntos para começar a semana bem. Amanhã, capítulo 8 de Levítico. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais.